Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade na nossa série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Iremos falar hoje sobre o final do capítulo 3 e também iremos falar quais escolhas alimentares devemos fazer e também além de conservação e manipulação dos alimentos. E no episódio anterior falamos sobre o grupo das carnes, dos ovos, também falamos da água. Caso não tenha acompanhado, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Mas antes, para você aí do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, sou pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, nutrição comportamental e também tenho certificação em saúde mental. E, finalmente, para finalizar o capítulo 3 do Guia Alimentar, o guia já começa dizendo: com a combinação de feijões, cereais, raízes, tubérculos, farinhas, macarrão, legumes, verdura, frutas, castanha, leite, carne, ovos, café, chá e até mesmo água, os leitores deste guia poderão multiplicar esses exemplos de refeições mostrado neste capítulo, tá? Por exemplo, criando várias alternativas saudáveis, que foi o que a gente falou no decorrer desse capítulo. A gente também pode, além de combinar opções, diversificar também. É interessante, o guia deixa bem claro, sempre diversificar, variar, por exemplo, café da manhã, o almoço, o jantar, e também as pequenas refeições. E essas opções aproximarão, então, os leitores deste guia, homens e mulheres, de como ter uma alimentação o mais saudável possível no Brasil. Uma alimentação saudável não é só o que você come, e sim como você come. Por exemplo, cuidado com os alimentos consumidos. Então, o guia deixa bem claro que é importante a gente escolher o alimento, mas sim também como fazer esse alimento, né? Como higienizar bem. Então, por exemplo, alimentos não corretamente higienizados, por exemplo, utensílios também sujo, inseto, e as próprias pessoas podem ser fonte de contaminação. E para assegurar a qualidade dos alimentos e evitar risco de infecções ou até mesmo intoxicação, que é muito comum, os alimentos devem ser escolhidos, conservados e manipulados de forma correta. Então o guia traz como deveria ser os cuidados na escolha dos alimentos, além da conservação e da manipulação. Então vamos lá. Então alimentos devem ser adquiridos em mercados, feiras, sacolões, açougues, peixarias, que apresentam aparentemente limpos, né, e organizados e que ofereçam opções de boa qualidade e um bom estado de conservação. Por exemplo, as frutas, verduras, legumes não deverão ser consumidas caso tenham partes estragadas, mofadas ou com a coloração ou textura alterada. E os peixes frescos devem estar sob refrigeração e apresentar escamas bem aderidas ou de couro íntegro, guerros rosas e olhos brilhantes e transparentes. Caso não tenham essas características, é melhor nem arriscar. Peixes congelados devem estar devidamente embalados e conservados em temperatura adequadas e evitar adquirir aqueles que apresentam acúmulo de água ou gelo na parte da embalagem. A gente sabe que isso pode passar por processo de descongelação, né? Pode ser congelado novamente, então é melhor nem arriscar. Carne não deve ser adquirida caso apresente cor escurecida ou esverdeada, cheiro desagradável ou consistência alterada. Carne fresca apresenta sempre cor vermelho brilhante ou a cor clara, no caso de aves. Textura firme, por exemplo, e gordura bem aderida e a cor da clara. Bom, e alimentos embalados devem estar dentro do prazo de validade, então é importante a gente sempre olhar isso. A embalagem deve estar lacrada e livre de amassado, furo ou até mesmo estufada, e o conteúdo não deve apresentar alterações de cor, cheiro ou consistência. E como conservar os alimentos? Então o guia traz que os alimentos não perecíveis, como arroz, milho, feijão, farinha, em geral, óleo, açúcar, leite em pó e alguns tipos de fruta, verdura e legumes, devem ser armazenados em local seco e arejado, em temperatura ambiente e longe de raios solares. E os alimentos que estragam com maior facilidade, eles devem ser mantidos em refrigeração. Por exemplo, como as carnes, ovos, leite, que for líquido, queijo, manteiga e a maioria das frutas, verdura, legumes ou até mesmo o congelamento, né? Então pode deixar na refrigeração ou em congelamento. Por exemplo, carne cruas, preparações culinárias como feijão, feijão já cozido ou preparações culinárias guardadas para a próxima refeição. Importante deixar bem claro, tá? Não é para congelar o leite líquido, tá?
Geralmente a gente deixa em congelamento as carnes cruas, preparações culinárias, como por exemplo feijão. A gente faz o feijão ali, sobra, a gente congela, tá? Não é pra gente sair congelando, por exemplo, o ovo, o leite, tá? Bom, e como manipular os alimentos? Então, a preocupação com a qualidade higiênica e sanitária dos alimentos envolve também o processo de manipulação e preparo. Alguns cuidados devem ser tomados a fim de reduzir os riscos de contaminação. E todo mundo sabe que devemos ter a higienização básica, que seria lavar as mãos antes de manipular os alimentos e evitar tossir ou espirrar sobre eles, principalmente falar também, né? As pessoas ficam preparando os alimentos e ficam falando ali próximo a ele, de cima da panela, e evitar consumir carnes e ovos crus. Higienizar bastante a fruta, né? Verdura, legumes com água corrente, colocar em solução de hipoclorito de sódio, falamos isso anteriormente, né? Manter os alimentos protegendo a embalagem ou recipiente para garantir os alimentos e preparações adequadas para o consumo, a cozinha deve ser mantida sempre limpa, arejada e organizada. Tudo bem, então? Então é isso. Por hoje, finalizamos o nosso capítulo 3. No próximo episódio, no capítulo 4, iremos falar sobre o ato de comer e a comensalidade. E assim, então, terminamos mais um episódio da série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Espero que tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Muito obrigado e até a próxima.